Descobri que é TDAH. E agora? Você está passando por isso aí em casa, descobrindo um diagnóstico de TDAH e não sabe o que fazer? Fica com a gente nesse episódio que nós vamos conversar sobre esse tema. Meu nome é Natália Eringe, eu sou psicóloga e neuropsicóloga. Meu é Ariadne Abud, nós somos especialistas em infância e esse é o Infância Consciência. E aí, Nath, quando a gente descobre, nós como psicólogas, fazemos avaliação, a gente descobre que o paciente tem TDAH ou a professora descobre que a criança tem TDAH, os pais descobrem, e agora, qual que é o tratamento? O que a gente vai fazer? É bem importante, gente, a gente pensar nos tratamentos baseados em evidência, que é o que a gente segue, né, nos nossos consultórios. E o que a ciência tem dito, né, de nível 1 de evidência para o tratamento de TDAH envolve o tratamento medicamentoso, quando bem indicado pelo médico, mas lembrando que nunca é primeira escolha na infância. Então, a gente tem a medicação, que tem boas respostas. A gente tem o tratamento comportamental, que é feito com psicólogo, que aí vai envolver tanto a análise do comportamento quanto a TCC. A gente tem os aspectos do treino de contingências na escola e treinamento em par na escola. E as intervenções com a própria criança, isso, né? De treinamento também de habilidades organizacionais, funções executivas. Isso. E também, um dos impactos grandes que a gente tem na vida da criança com TDAH é na autoestima. Uhum. Então, a criança com TDAH, ela tem essa questão da autoestima muito impactada porque ela acaba interrompendo, ou ela é desorganizada, ou ela é muito desatenta, ela acaba tendo problema com colegas, com habilidades sociais, Sim. né? Ou até os pais reforçam muitos discursos, né? De que a criança não faz nada direito, de que tem que chamar muitas vezes. E aí, a criança vai adotando, assim, como se fosse rótulos para ela mesma, e ela acaba desenvolvendo uma autoestima um pouco mais frágil, que faz com que ela tenha comportamentos que às vezes vêm por essa queixa dentro do consultório, né? Ah, meu filho ultimamente anda fazendo de tudo para agradar as pessoas, não sei o quê. Essa autoestima às vezes tem uma outra questão por trás e a gente vai investigando isso juntos. Não, até porque a criança normalmente com TDAH, principalmente a que é mais agitada, impulsiva, os pais têm a necessidade de chamar mais atenção. E aí, às vezes, fica só chamando atenção pelos aspectos negativos. E como a personalidade, né, as crenças aí do desempenho, de autorreferência estão sendo construídas na infância, isso tem prejuízo e tem uma autoestima aí prejudicada, né? Você falou uma coisa muito interessante, porque nem toda criança com TDAH, ela vai ter notas baixas. Sim. E as pessoas acreditam muito nisso, né? Tipo assim, ela tem TDAH, naturalmente ela vai ter um desempenho acadêmico baixo. Dificuldade escolar, né? Mas não, né? O que a criança tem é uma desatenção, certo? Isso não significa que ela terá notas baixas. O que acontece é que por causa da desatenção, ela acaba perdendo conteúdos dentro da sala de aula, alguma coisa assim que dificulta na hora dela fazer alguma atividade, alguma tarefa, alguma prova. Sabe o que eu dou de metáfora, né, para os pais entenderem isso? Que a atenção é como se ela fosse a janela do nosso cérebro. Então, às vezes, eu posso abrir um pouquinho, né? Abro pouco a minha janela, então entra pouca luz. Então, se eu abro bem a janela, entra mais luz. Então, da mesma forma, se eu tenho uma atenção atencional menor, entra menos informação. Então, o TDAH pode impactar a aprendizagem por uma questão secundária. Por causa do processo atencional, como você falou. Exatamente. Então, aí o que acontece? Essa criança, ela acaba tirando notas baixas. Ela acaba pensando que ela é burra, que ela não faz nada direito. Sim. E aí esse discurso pode ser reforçado, né, de alguma forma por pessoas próximas e acaba desenvolvendo essa crença, essa baixa autoestima de eu não faço nada direito, ou de que ninguém gosta de mim, ou de que eu sou muito desorganizado. Isso são algumas questões que aparecem no consultório a nível de tratamento, já que a gente está falando de tratamento aqui. Então, além de a gente tratar as questões da atenção, a gente também vai trabalhar as questões até da autoestima. E uma coisa muito interessante que você falou também, Nath, é a questão do medicamento. Por que o medicamento ele é importante? Assim, só o medicamento sozinho não resolve, como a gente gostaria. E às vezes só a terapia também não resolve.Sim. Né? Porque eles agem em locais as pesquisas mostram isso, cérebro, né? Que o tratamento combinado para o TDAH, é o padrão medicação, ouro, né? E as intervenções comportamentais são... Aí tem mais evidências, né, de melhoras do que eles separadamente. Sim. E aí, quando você falou assim sobre os aspectos da terapia, trabalhar as questões de crenças, as questões da autoestima da criança, a TCC vai trabalhar muito bem, que é a terapia cognitivo-comportamental, né? Hoje é a terapia que a gente tem mais evidência na psicologia para trabalhar
com crianças e de forma geral, assim, não que funciona para tudo, mas os aspectos comportamentais no TDAH são muito importantes. Então, o tratamento de nível 1 de evidências para o TDAH envolve a terapia comportamental, que pode ser análise do comportamento ou a TCC com níveis bons de evidência. Exato. Onde a gente vai trabalhar o quê? A gente vai ensinar para o paciente o controle do próprio comportamento, habilidades de regulação, habilidades de organização, porque a ideia é, eu tenho uma alteração aí no meu pré-frontal, eu tenho um cérebro que funciona de forma diferente, então a gente precisa ensinar esse cérebro, estimular essas áreas a trabalhar para interiorizar essas habilidades. Então, a terapia ela vai ensinar isso para o paciente. O que naturalmente ele não aprendeu de habilidades executivas, de questões de autorregulação emocional, que está muito impactado também no TDAH. Muito. E também essas questões de autoestima vão ser trabalhadas no tratamento do TDAH. A medicação não ensina habilidade. A terapia, sim. E a terapia, ela modifica o cérebro, né? Da mesma forma que a medicação também modifica o cérebro, mas a terapia... São locais diferentes do cérebro que vão trabalhar, sinapses, né? Eu ia falar exatamente isso, assim, ó. O medicamento, ele vai agir em um local, né? Por exemplo, a criança, ela toma uma Ritalina ou Concerta, ou às vezes até o Venvance, dependendo do que o médico sugerir. Beleza, a Ritalina tem um efeito de duração. Depois disso, a criança volta a ficar desatenta, volta a ficar hiperativa. Ela vai durar algum período ali. Então, a gente não resolve completamente o problema. Então, a criança ela vai pra escola, o médico fala, ó, vai pra escola, toma o medicamento. Esse medicamento vai durar mais ou menos 6 horas no cérebro, certo? Depois a criança vai voltar a ter sintomas. Então, a gente resolve o problema de desatenção e hiperatividade. Só que a gente não resolve completamente o problema. Por quê? Porque a gente precisa de outras aprendizagens. Ensinar a criança a se planejar, ensinar a criança a utilizar... Ensina comportamento. Não ensina comportamento. Então, a gente vai ensinar ela a utilizar lembretes, agenda, a fazer todo um planejamento de uma tarefa, né? Então, o que eu preciso para realizar essa tarefa? Para fazer essa maquete da escola? Porque ele, no cérebro impulsivo dele, ele vai fazendo... Porque ele perde a noção do que é prioridade. Então, ele tem um monte de trabalho para fazer. Só que um trabalho para entregar na quinta e outro na segunda. Se ele tem mais motivação pro de quinta-feira... O da segunda passou, ele tá fazendo o da quinta-feira na segunda, e o da segunda não ficou pronto. Ou seja, ajudar a criança a organizar a vida dela e também as outras questões emocionais, né? De regulação emocional. Às vezes tem explosões de raiva, ainda mais se tiver alguma comorbidade associada, né, Nath? E aí, o importante, assim, a terapia vai ensinar as habilidades que estão aí impactadas no cérebro, né? E outro tratamento baseado em evidência que a gente não citou e que é a base da intervenção no TDAH é o treinamento de pais. Então, é quando o psicólogo ele vai ensinar aos pais estratégias para auxiliar na modificação do comportamento em casa. E o psicólogo vai ensinar os pais também a ser uma função executiva externa. O que é isso? Já que há comprometimento na área pré-frontal no cérebro de crianças com TDAH, os pais vão aprender a ser as funções executivas externas. Não só das crianças com TDAH, mas o que a gente orienta, como ela só finaliza sua maturação em torno de 22 a 24 anos, os pais, por bom tempo, vão precisar ser essa função executiva externa de todas as crianças. Mas das crianças com TDAH, porque há impacto nessa função, os pais precisam aprender a ser essa função executiva externa para que aos poucos a criança vá aprendendo as habilidades que naturalmente o cérebro dela não conseguiu aprender sozinha porque ela tem o TDAH. Exatamente. Então, o treinamento de pais é uma das questões que mais envolve o tratamento de TDAH e até outras crianças com transtornos disruptivos, né? TOD, que é o transtorno positivo desafiador, o transtorno de conduta, o próprio TDAH também faz parte dos transtornos disruptivos. E a gente vai trabalhar muito na manutenção das contingências do ambiente, ou seja, comportamentos aprendidos pela criança através de um reforço positivo. A gente podia fazer um episódio sobre isso, né? Sim. Sobre como o reforço positivo pode auxiliar na mudança de comportamento. Porque lembra que a gente falou num outro episódio que o reforço positivo, quer dizer, o reforço de modo geral para uma criança com TDAH, ele é imediato e ele tem que ser utilizado, sensível, né? A criança com cérebro que tem mais sensibilidade para essa questão do reforço, que é o TDAH. Então, os pais começam a utilizar o reforço como estratégia de modificação de comportamento. E aí que a gente entra com o treinamento de pais, quando a gente fala de tratamento, é ensinar os pais a tirarem as punições, porque como que eles vêm pro consultório pra gente, Nath?
Eu já tirei o videogame, eu já tirei né? tudo, não tem mais brinquedo, já tá de castigo. Ou seja, eles vêm com muitas punições, né? A criança vem já sem nenhum punição benefício. não ensina comportamento. E punição, ela ajuda a reduzir comportamentos, mas ela tem que ser não bem ensina, aplicada, né? Não ensina o comportamento adequado, né? Isso, Adequado. ela pune o comportamento. Ou às vezes ela pune a própria criança. Né? A gente ensina dentro da terapia comportamental a punir o comportamento, não a criança. Então, às vezes, os pais eles vêm, obviamente, perdidos, eles não têm culpa, né? Eles estão tentando fazer o que eles podem com base nas coisas que eles aprenderam quando era criança. Então, existe também todo um histórico de aprendizagem dos pais, de como é ser pai, de como é ser mãe, de como corrigir comportamento. Então, uma das bases do tratamento é o treinamento de pais. Então, pra gente relembrar, orientação com os professores. Sim. Né? Porque os professores precisam saber manejar isso em sala de aula. Tem algumas orientações que são básicas, que a gente vai falar isso no próximo episódio até, né? Intervenção com a própria criança e o medicamento. Sim, e o auxílio com o professor já falou, né? Falamos. Mas vamos falar isso melhor no próximo episódio? Sim. Então, Acho que vale fiquem ligadinhos aí. O próximo episódio, então, a gente vai falar como que os professores podem utilizar algumas estratégias para ajudar as crianças que têm TDAH dentro de sala de aula. Fique com a gente até o próximo episódio. Você que quer aprofundar nesse tema de infância, consciência, siga também a nossa rede social imp.instituto e nos siga aqui no YouTube ou no Spotify.